Está no ar o Semear MS, para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere. Chuvas irregulares e calor acima da média devem marcar o início do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Umidade do solo e o clima mais instável marcaram atrasos da colheita do milho. No bate-papo com o produtor, nós vamos falar sobre a cobrança pelo uso da água, o que muda para quem produz no campo, como funciona e para onde vai esse recurso. E mais, conheça o Lavo Sul, guarda municipal que defende a cidade e no campo cultiva sonhos. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. O plantio da safra de soja 2025-2026 começa no próximo dia 16 de setembro e vai até dia 31 de dezembro em Mato Grosso do Sul. As operações no campo iniciam sob um cenário climático que pede atenção redobrada dos produtores, conforme alertam os especialistas. Entre 16 de setembro e 31 de dezembro, está aberta a janela de plantio da soja 2025-2026 em Mato Grosso do Sul. Mas, segundo o boletim do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as operações começam em um cenário de atenção. Chuvas irregulares e temperaturas acima da média devem marcar o início da safra. Algumas práticas no início da lavoura fazem toda a diferença. Semeie após ter umidade do solo de pelo menos 20 milímetros de acumulado de chuva. Ajuste bem a profundidade da semeadura para garantir que a semente fique em contato com o solo úmido. Regule a semeadora para distribuir as sementes de forma uniforme. Trate as sementes com bioestimulantes e inoculantes para dar mais vigor inicial e acompanhe a emergência das plantas. Se necessário, faça replantio. Diante desse quadro, a orientação é apostar em boas práticas desde o início. Escolher cultivares adaptados à região, seguir o zoneamento agrícola de risco climático pelo aplicativo Plantio Certo e manter a fertilidade do solo adequada são medidas que ajudam a manter a lavoura mais saudável e produtiva. Outra estratégia importante para enfrentar a instabilidade climática é escalonar as datas de plantio dentro da propriedade. Quando o produtor divide o plantio em etapas, ele consegue reduzir os riscos de perdas causadas por veranicos, porque os talhões vão estar em fases diferentes de desenvolvimento. Isso também permite o aproveitamento melhor das janelas de chuva, que muitas vezes são curtas e imprevisíveis. Além disso, o escalonamento ajuda a organizar melhor o uso de máquinas e mão de obra e reduz os riscos com pragas e doenças, já que cada talhão vai reagir de forma diferente dependendo da fase que estiver. Aqui nesta lavoura, a colheita do milho encerrou na metade do mês de julho e toda esta área com integração lavoura-pecuária está sendo preparada para o plantio da soja. Hoje já está meio que difundido. Além de nós termos o plantio direto já instalado na área há bastante tempo, nós primamos muito pela formação de palhada. Então eu tenho integração de milho com braquiária em toda a minha área e tenho a ajuda dos nossos amigos bovinos que intensificam esse processo de nós criarmos mais matéria orgânica no solo, porque a ideia é que nós tenhamos uma caixa d'água maior dentro do solo, vamos dizer assim. Este produtor de Itaporã avalia a colheita 2024-2025 como média. Mesmo enfrentando a seca durante o ciclo, a expectativa é que os próximos meses tragam condições melhores e que os desafios no campo não se transformem em grandes prejuízos para a soja. O Mato Grosso do Sul é famoso por ter chuva irregular.
Ainda mais agora que temos aí, as previsões não estão muito legais, aí talvez com o retorno de laninha ou coisa desse tipo. Então isso deixa a gente um pouco apreensivo a respeito da próxima safra, que ondas de calor e longos tempos sem chuva não favorece muito a nossa lavoura de soja. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. De 15 a 18 de setembro acontece o 6º Congresso Internacional de Sustentabilidade Online. O evento reúne especialistas, pesquisadores e profissionais em soluções sustentáveis. Inclui palestras, a apresentação de trabalhos científicos e discussões sobre inovações. No próximo dia 17, no World Trade Center, São Paulo, acontece o 5º Fórum da Pecuária Brasil. O evento reúne lideranças, especialistas e tomadores de decisões sobre o setor, aborda análises de estratégias, inovações e tendências da pecuária. De 24 a 25 de setembro, em Brasília, acontece o 3º Fórum Nacional do Leite. O evento reúne produtores, especialistas, lideranças e representantes da indústria. Discute desafios, avanços e oportunidades do setor leiteiro nacional. No próximo bloco, você confere. Umidade do solo e o clima mais instável marcaram atrasos da colheita do milho. E mais, conheça o Lavo Sul, guarda municipal que defende a cidade e no campo cultiva sonhos. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporan, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta. Olha, a umidade do solo e o clima mais instável marcaram a colheita do milho segunda safra em Mato Grosso do Sul. O ritmo foi considerado mais lento do que no ano passado. Nós conversamos com especialistas para entender sobre os impactos de uma colheita tardia. Veja na reportagem. A colheita do milho segunda safra segue em ritmo mais lento em Mato Grosso do Sul. Até metade de agosto, cerca de 1,4 milhão de hectares já haviam sido colhidos, o equivalente a 66,8% da área plantada no estado. O levantamento é da AproSoja MS pelo projeto Siga MS. O percentual é inferior ao registrado no ano passado, quando o trabalho de campo estava mais de 24 pontos percentuais adiantado. A colheita aqui no Mato Grosso do Sul segue em ritmo lento, isso quando comparado com a safra passada. Isso se deve às chuvas que nós tivemos no final do ciclo, que manteve a umidade dos grãos altas. Isso fez com que os produtores optassem por deixar a lavoura por mais tempo no campo, para que ela secasse naturalmente. Isso iria evitar custos significativos com a secagem artificial para adequar a umidade dos grãos durante o armazenamento. As chuvas e a umidade excessiva têm comprometido o ritmo da colheita nesta safra. Na região sul, onde está o maior avanço, a média de área colhida chega a 70,4%. No norte, o percentual é de 60,3% e no centro, 58,1%. O produtor tem que tomar muito cuidado, né, porque é um período de bastante vento, né, como está ocorrendo no mês de agosto, né, e também as precipitações que ocorrem, né, então o produtor ele tem que estar muito atento e retirar o mais rápido possível o milho da propriedade para que ele possa, aquilo que realmente foi dado como fruto ali na lavoura, ele jogar para o seu armazém.
A expectativa é que os preços melhorem um pouco mais. A cotação da soja no mercado futuro para novembro de 2025 teve como preço médio R$ 131,90 a saca e o milho R$ 50,68 a saca. Com a grande oferta de milho no mercado devido a uma boa safra nos principais produtores mundiais, os preços não apresentam grande variação no mercado futuro. No segundo semestre, a oferta de soja ela diminui, isso porque boa parte já foi comercializada. Então, há expectativa de melhoras no preços até novembro. No entanto, o milho, por conta da grande oferta que tem no mercado, a expectativa do mercado futuro não é de valorização. No entanto, aqui para o Mato Grosso do Sul, o preço é balizado de forma interna, isso porque o produto ele é destinado principalmente para a produção de etanol e ração animal. Um produtor rural que encontra na terra sua verdadeira força. Conheça Olavo Sul, o guarda municipal que transforma milho de vassoura, mandioca, criações em histórias de paixão pelo agro. Nas terras vermelhas de Mato Grosso do Sul, Olavo Henrique dos Santos, conhecido como Olavo Sul, mantém uma tradição familiar passada de avô para neto, que hoje garante renda e resgata valores do campo. O campo, meu finado avô, seu Inácio, ele era um grande produtor de vassouras na comunidade da Vila São Pedro e eu, desde criança, ajudava ele. Foi onde a gente tomou o gosto pela produção de vassouras. Nesta propriedade, Olavo Sul cria alguns animais e também cultiva mandioca e milho, com destaque especial para o milho de vassoura, uma variedade tradicional que exige cuidado e manejo manual para que depois se transformem em vassouras artesanais como esta. O plantio é feito com uma plantadeira simples. Em cerca de 90 dias, o milho está pronto para ser colhido, dando início à transformação. Aqui ele está do jeito que veio, da roça, Ele vem com essa palha aqui, a gente tem que tirar essa palha. Todas. Tirou a palha, ela vai ficar desse jeito aqui, igual estão essas. Depois disso a gente tem uma máquina improvisada, que tira a semente. E aí fica desse ponto aqui. A palha é escolhida manualmente e colocada nesta ferramenta de madeira, que ajuda a prender e organizar os fios para a amarração. Isso aqui a gente tira, com o canivete. Tem um local aqui, e daqui vai para costura. Aí a costura, esse aqui. Faz manualmente também, tem a agulha ali, o barbante. Depois a para-ponta. Por fim, o cabo é cortado para facilitar a entrada e recebe a ponteira. Coloca um prego e coloca a ponteira. Entre uma vassoura e outra, tenho cuidado com a propriedade. Olavo alimenta os porcos, trata as galinhas e cultiva a terra. É uma rotina que exige dedicação, mas que ele vai construindo aos poucos, com cuidado e paciência. A gente adquiriu aproximadamente 4 anos, E aí a gente vem organizando aos poucos. Ainda não está como a gente pretende, Mas já está bem adiantado. Hoje já tem algumas plantações, tem criação que eu gosto, Estamos organizando aos poucos. Além da vida no campo, ele já foi vereador por 2 mandatos, entre 2016 e 2024, e segue atuando como guarda municipal. Mas é na propriedade que encontra o verdadeiro refúgio, onde recarrega as energias e sonha com o futuro.
É um sonho, né? Eu sempre tive o sonho de ir, porque é ruim, já aconteceu de eu trabalhar numa propriedade, arrendar, né? Depois que a gente organizou e a pessoa pediu a propriedade, a gente teve que deixar. Foi quando, isso aí há mais ou menos 10 anos, daí eu parei, né? Eu falei, não vou ficar arrendando, a pessoa pede, é muito ruim que você faz no investimento, né? Aí eu falei, eu vou esperar, se um dia eu conseguir, a gente volta. E foi o que aconteceu. Conseguimos essa propriedade e agora a gente está mexendo novamente. E são coisas igual, você tem uma galinha caipira, a gente tem mais pro consumo, né? Mas acaba um amigo, alguém quer, porque a gente cria uma quantidade até mais ou menos, a gente acaba vendendo e não deixa de ter uma renda para ajudar na despesa da propriedade. Olavo defende que o campo não pode ser esquecido. Embora o agro esteja cada vez mais moderno, a simplicidade e os saberes antigos também têm seu valor, especialmente para o pequeno produtor, que segue firme mesmo com os desafios. E eu tenho um sonho de não deixar isso cair no esquecimento, né? Que outras pessoas vão vir, né? Que a gente produz alimento, a gente produz a vassoura que é utilizado em comércio, né? Com a dona de casa, né? Então é preciso manter isso aí. Principalmente o pequeno produtor, a agricultura familiar, que produz os alimentos, né? Que é comercializado igual você vai hoje na feira central nossa, a maioria dos produtos são do pequeno produtor, as pessoas têm pequenas propriedades que produzem. Manter viva a tradição do campo é uma escolha e para Olavo, cada vassoura que sai de suas mãos é prova de que o simples ainda pode ser grandioso. É muito gratificante, né? Acredito que vale a pena. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Nós vamos falar sobre a cobrança pelo uso da água, o que muda para quem produz no campo, como funciona e para onde vai esse recurso. Fique com a gente, o Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é a cobrança pelo uso da água. O que o produtor rural precisa saber? E para falar desse tema, a gente convidou dois aí renomados especialistas para falar com a gente. O Leonardo Ramos, que é o presidente do Comitê da Bacia do Rio Iviema, e o Mário José Maffini, engenheiro agrônomo e também o presidente do Grupo Plantio na Palha. E a gente começa falando qual que é a principal missão, né, do Comitê do Rio Iviema e de que forma ele atua para garantir aí uma gestão sustentável. Muito bom dia para você, presidente Leonardo. Bom dia, obrigado pelo convite, né? E falando um pouquinho sobre a missão do comitê, né, é ele fazer uma gestão integrada, colaborativa, né, e descentralizada dentro da bacia na bacia hidrográfica, né, onde a gente trabalha. No caso, quando a gente fala de uma gestão integrada, é porque nós temos vários atores ali dentro. Então, o intuito é que todos nós possamos ter o rio que nós gostaríamos, as águas que nós gostaríamos, com a melhor qualidade possível e no futuro, né? Porque se utilizarmos de uma maneira displicente, nós tendemos a ter uma água que vai se acabar com o tempo, né? Então, a intenção do comitê é que o recurso hídrico dure o máximo possível, da melhor maneira possível.
Certo. E aí uma das discussões, né, que a gente está fazendo aqui em âmbito nacional, mas que está ocorrendo aqui também a nível estadual, é a cobrança pelo uso da água, né? E aí, Mafini, eu queria te perguntar, né, como é que o GPP, que faz parte aí do comitê, né, do Rio Iviema, como é que o GPP está enxergando esse avanço aí nas discussões? Bom dia para você também. Bom dia, Valéria. Sempre um prazer. Essa questão da cobrança pelo uso da água é uma questão bastante polêmica, porque se analisarmos o que está na lei, precisa ser cobrado, porque na lei está escrito: água é um bem público e tem valor comercial. Se água é um bem público, os governos têm ação sobre ela. E se tem valor comercial, alguém tem que pagar a conta. Então, realmente, se analisarmos friamente o que está na lei, não tem por onde correr. Porém, a gente, no GPP, a gente sempre tem o lado assim, essa carga tributária toda que a gente carrega, que o agro carrega e que toda a população brasileira carrega. Mais uma cobrança? Pois é. E aí, até a gente gostaria de entender um pouquinho, Leonardo, sobre essa questão de quais são os representantes, né, do comitê. O agro está representado nessa nova gestão aí, até porque teve uma eleição recentemente, né? Explica um pouquinho para a gente. Essa parte ela é interessante porque as pessoas têm o costume de pensar que o comitê ele é algo atrelado ao governo. E, na verdade, ele não é. Né? A intenção justamente do comitê é que ele seja descentralizado do governo. Por conta disso, nós temos 3 grandes atores. Um deles que é o poder público, né, que é onde a gente tem as 3 esferas, municipal, estadual e federal. O outro é a sociedade civil, onde nós temos ONGs, associações, entidades de ensino e pesquisa. E também temos os usuários, né, seja uma indústria, um produtor rural, né, saneamento básico, todos eles são usuários. E a forma de trabalho entre todos eles, né, para que isso tenha uma representatividade legal, é o equilíbrio. Então, atualmente, no nosso comitê, por exemplo, nós temos um equilíbrio entre os 3 grandes setores. Todos eles têm cadeiras igualitárias e voz igualitária. A gente pergunta isso por causa da preocupação do Mafini, né? Que terminou a fala dele com mais uma cobrança. Mas, enfim, Mafini, te devolvo essa pergunta e acrescento ainda, né? Se você acha que essa questão da cobrança pelo uso da água é uma forma de garantir aí o uso mais sustentável, talvez, né? Qual a opinião do GPP nesse setor? A gente não tem dúvida de que todo produtor rural quer devolver para os descendentes, para os filhos, um ambiente melhor do que ele recebeu. Os produtores rurais hoje são produtores de água, eles têm matas ciliares, que são protegidas por lei, eles têm as nascentes protegidas e toda uma norma, uma quantidade de legislação ambiental que tem que ser cumprida. Entende? E nós não temos dúvida de que a proteção da qualidade de água e quantidade tem que ser feita. O que nós estamos, assim, um pouco reticentes é quanto a mais uma cobrança. Entendi. E aí, Leonardo, a gente sabe que essa cobrança é prevista por lei, né? Mas como é que está esse processo, essa discussão aqui em Mato Grosso do Sul, né? E como que a Bacia do Rio Iviema, no caso, né, o Comitê da Bacia do Rio Iviema, tem se preparado aí para esse novo cenário? Perfeito. Essa cobrança ela é prevista por lei, né, pela 9433, lá de 97, né, que é a Lei das Águas, é onde ela instaura a criação dos comitês, cobrança de água, programas de outorga. E o comitê ele vem trabalhando hoje no intuito de buscar qual que é a melhor forma disso acontecer, né? Tem que acontecer? Tem, está previsto por lei, né? Vai ter que sair em algum momento. Só que como que isso vai sair? E para chegar nesse como e também no quanto que nós vamos cobrar, né, precisa-se primeiro atender uma série de pré-requisitos, né? Entender
quem serão os usuários que serão cobrados? Né? Vai ter ou não vai ter isenção? Como que vai ser a fórmula disso? Quanto que vai custar essa agência? Porque uma agência de bacias, ela não é barata, ela tem um custo para existir. Né? Então, precisa-se primeiro definir uma série de fatores para a gente poder, então, definir o que nós vamos fazer. E o comitê está nessa fase de estudo. E eu volto a insistir com você, Mafini. Você acredita que dá para fazer essa cobrança de forma justa, aí, sem penalizar aqueles que já fazem, né, a atuação de forma aí, com boas práticas? Olha, essa é uma preocupação que não é de agora, dentro do nosso comitê principalmente. Porque nós estamos numa área, numa região essencialmente agropecuária, agrícola. Se nós olharmos o Mato Grosso do Sul, o comitê está inserido desde Sidrolândia até Amambai, Naviraí, quer dizer, todos esses municípios fazem parte. E eu realmente fico preocupado com mais uma cobrança, certo? Porque hoje, se falarmos em irrigação, você tem que ter uma outorga, pagam-se taxas, pagam-se relatórios. Se falarmos numa indústria, a mesma coisa. Né? A Sanesul, eu não sei qual que é a taxa que a Sanesul recebe para repassar em termos de tributos, acredito que não seja muito, porque é um órgão estadual, né? É uma empresa estadual. Então, a verdade é o seguinte, essas taxas, se forem implementadas, e serão, não tem para onde correr, a gente reforça o que o nosso presidente fala. Quanto e como? Que nós temos que normatizar isso, sem dúvida nenhuma. Agora, essa questão do quanto e como é que fica muito, vamos dizer assim, tem que estar sempre muito presente nas discussões. E dos desafios também, Mafini, que você vive aí acompanhando, é que muitas vezes o produtor rural ele é visto aí como o grande vilão, né? Quando o assunto é conservação da água. Quando é que a gente muda? Como que a gente muda essa percepção, né? E coloca aí o produtor rural como protagonista aí de práticas, né? De boas práticas para a conservação da água? Eu fico sempre... A gente tem que ir na raiz do problema. Um ser humano sobrevive sem alimentos? Não tem como. Quem é que produz esses alimentos? São os produtores rurais. Quer dizer, então, vamos lá. Se o ser humano não sobrevive sem alimentação, a gente tem que respeitar quem produz esse alimento. E uma questão que eu sempre falo, se o quilo do arroz estiver R$1 mais caro na gôndola do supermercado, com certeza todo mundo vai ficar descontente. Então, a grande função hoje do agronegócio, do agro, é produzir alimentos bons e baratos, com qualidade e preservar o meio ambiente. Deixar um ambiente melhor para os nossos descendentes. Eu acho que essa é a grande missão do nosso produtor rural. E muitas vezes não é interpretado dessa forma, infelizmente. A gente já sabe aí que vai ter que cumprir a legislação, né? E quais os benefícios, Leonardo, que vocês destacam nessa cobrança aí pelo uso da água? Acredito que o maior deles, né, vai ser sobre a segurança hídrica. Né? Há um aumento na quantidade de demanda sobre o uso de água, né? Então, espera-se também, né, que com o aumento de demanda, né, todo mundo tenha água para poder utilizar e de qualidade. Né? Então, o instrumento de cobrança, ele vem para tentar auxiliar nisso, né? Através de práticas, manejos, para que garanta isso para o produtor, né? Garanta isso para a sociedade. Eu acredito que é o principal motivo. E, Mafini, você acredita que os produtores rurais, eles estão já bem informados sobre esse tema, sobre essa cobrança? Ainda falta chegar mais informações para o produtor rural? Falta ainda alguma coisa. E aí a gente tem
eu até me orgulho disso, porque dentro do GPP, no Sindicato Rural de Dourados, na Associação dos Agrônomos, que o Leonardo faz parte e representa dentro do comitê, a gente tem levado essas informações. Para quê? Para o produtor não ser tomado de surpresa a hora que essa cobrança for implementada. Que é muito importante a participação. E quando a gente, quando a regra é clara, fica fácil de cumprir, né? O problema é que quando as coisas acontecem meio assim, vamos dizer assim, sem o conhecimento. E aí a coisa complica. Mas já existe aí, Leonardo, algum cronograma, né, de repente, de implantação desse sistema de cobrança, até para que os produtores rurais possam acompanhar? Olha, por hora, o que a gente tem é o prazo de 2025, né? Mas ainda não temos nenhuma data definida, né? E eu acredito que talvez esse ano não saia nada ainda, porque está em fase de estudo, está em fase embrionária, vamos colocar assim, né? Depois disso ainda vai para discussão, né? Vamos ter aí os 3 segmentos, cada um dando suas proposições, né? E depois tem que chegar no consenso. E ainda vamos ter construção de agência para depois a instalação de cobrança. Vai levar um tempo ainda para isso acontecer. Mafini, o que você diz aí para o produtor rural, né? Qual a sua mensagem para o produtor rural ou dicas, né? Para que ele possa acompanhar todo esse processo aí de cobrança pelo uso da água e não seja aí pego de surpresa. É importante ele participar, né, das reuniões, né? O comitê ele tem reuniões itinerantes, né, na região, no estado, em diferentes municípios, e manter-se atualizado, né, através do pessoal dos agrônomos, do pessoal que dá assistência técnica, a ASTEC está bastante atuante nisso aí, o GPP, a EAGRAN, todos os órgãos envolvidos com o agro estão conscientes disso. E é importante a participação, eu acho que isso aí é fundamental, né? Porque quando o produtor cala, quem cala consente. Então é importante a participação ativa nessas reuniões. Aqui com 2 grandes presidentes, né? O presidente Leonardo, muito obrigada por estar conosco aqui com esse tema aí que é tão importante para o produtor rural acompanhar. Eu que agradeço. E o presidente Mafini do GPP também, mais uma vez aqui conosco, dando aí uma aula, né? E sempre incentivando o produtor rural a participar dos grandes debates que acontecem aqui em Mato Grosso do Sul. Obrigado pela oportunidade, Valéria, e conta sempre com a gente. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!